Ok, pessoal, vamos partir agora para a resolução da questão 3 da nossa lista de exercícios. Vamos aqui na nossa lista de exercícios, vamos copiar o enunciado da questão 3. E vamos voltar lá para a nossa IDE. Então, vamos aqui criar um arquivo, né? Certo? Vamos colar aqui o enunciado. Tá, vamos só ajustar ele aqui, né? Para caber aqui na tela. Perfeito, já dá para a gente ler aqui. Bom, questão 3. Faça um programa em linguagem JavaScript que leia do teclado uma sequência de números inteiros que podem ser positivos ou negativos, mas não zero. Tá? Mas não zero. Ou seja, a hora que eu digitar zero ele vai sair. Né? A sequência se encerra com zero, que não faz parte da sequência. Então eu devo desconsiderar esse zero, que é o sinal de saída. Mas serve apenas para sinalizar o seu final. Então, eu vou receber uma sequência de números inteiros, vou precisar de uma estrutura de repetição aí. O programa deve escrever na tela os seguintes números inteiros. A quantidade de números da sequência de entrada, sem contar o zero, então, quantos números que eu digitei, e o valor máximo entre os elementos da sequência. Né? Se a sequência for vazia, isto é, não tiver nenhum elemento, o valor máximo deve ser considerado zero. Certo? Bom. Então, vamos lá. Então, os valores de saída devem ser colocados em uma mesma linha, sem formatação, mas deixando ao menos um espaço em branco entre eles. Tá? Perfeito. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos pegar aquela nossa biblioteca, vamos pegar um programa que já tem pronto aqui, né? Aquela nossa biblioteca, né? Para poder permitir receber valores pelo teclado. Prompt Sync, né? Bom, então aqui é o seguinte. O que eu preciso saber? Quantos números foram digitados na sequência? Bom, então vamos botar aqui um let. Primeira coisa, eu vou precisar do num, né? Aí depois qtd, que é a quantidade de valores, né? O que mais ele quer? O valor máximo entre os elementos da sequência, né? Se a sequência for vazia, se eu já começar com zero, o valor máximo já é zero. Ok, então vamos colocar aqui max. Perfeito? Ok. Então aqui vamos colocar. Então eu vou precisar desse valor, contar, né? Tá. O contador, perfeito. Então tá, vamos fazer assim. Vamos colocar uma estrutura de repetição do while. Tá, vai ser faça enquanto esse número que eu digitar aqui for diferente de zero. Num diferente de zero, certo? Então, se o número for diferente de zero, ele vai fazer. Perfeito. Então aqui é o seguinte, vamos colocar assim, vou receber pelo teclado. Então, num number receber, vamos receber esse número.
digite um número, certo? Ok. Então, aí eu vou testar, né? Eu vou verificar. Bom, se o número for diferente de zero, né? Se o número for diferente de zero, eu vou considerá-lo. Se não, eu desconsidero e ele aqui embaixo ele pega e sai, né? Então, se o número for diferente de zero, o que eu vou fazer? Eu vou contar. Bom, primeiro a quantidade. Então, vamos botar aqui. Vamos inicializar essa quantidade aqui. QTD igual a zero, certo? Inicializei aquela quantidade ali. Perfeito. Bom, se o número for diferente de zero, aí eu vou perguntar se máximo, eu tenho que testar o primeiro caso, né? Então aqui eu vou botar, se ele for diferente de zero, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai contar, né? QTD mais, vamos contar, certo? Bom, aí eu pergunto, se QTD, se quantidade for diferente de zero, então max vai ser o número que eu digitei na primeira passagem, certo? Se não, se, ou então não precisa nem botar o else aqui, posso botar if direto. If QTD, aliás, se máximo maior que o número, se o número que eu digitei for maior que o máximo, então máximo recebe esse número que eu digitei. Perfeito? Ok. Com isso, eu acho que eu já tenho a solução. Perfeito, ó. Tá. Perfeito, ó. Se o número, vou digitar, né? Se o número for diferente de zero, vou somar o máximo, vou incrementar o máximo. Tá. Se a primeira passagem que eu digitei, né, o número é diferente de zero, né? Então, se na primeira passagem eu digitei, se a quantidade for diferente de zero, então máximo é igual a número. Se não, o número que eu recebi, se eu testar ele for maior que máximo, então eu acumulo como máximo o número que eu acabei de digitar. Vamos testar aqui, vamos só imprimir, né, o que ele quer lá na saída, né? Ele quer a quantidade de número da sequência e o valor máximo. Bom, então simplesmente console log vamos colocar assim, vou botar uma vírgula aqui entre eles, vamos botar assim QTD, que é a quantidade que ele quer, mais essa vírgula aí, concatenado, mais o máximo, mais o máximo, certo? Então vamos testar, vou limpar aqui. Tá, digite um número. Vou digitar aqui 7, 3, menos 5, 8, menos 7, 2. Vou digitar o 0 para sair. Perfeito. Aqui está dando um problema no máximo, né? Eu digitei 6 números, está contando, certo? Perfeito. Então aqui deu um problema no máximo. Vamos ver qual é o problema aqui, qual é o erro.
se a quantidade for diferente de zero. Aí aqui na verdade é o seguinte, eu vou inverter isso aqui, porque pequeno probleminha de lógica, contação no final. Aí eu pergunto, se a quantidade for zero, ou seja, a primeira passagem, né? Perfeito? Aí ele vai, se a quantidade for zero, então ele vai acumular esse número, se não, né? Perfeito, vamos rodar de novo aqui. Vou salvar, né? Vou repetir os mesmos números, 7, 3, menos 5, 8, menos 7, 2, 0. Perfeito. O maior número que eu digitei foi 8 e foram 6 números digitados. Bom, se eu digitar 0, aí tem um probleminha aqui. Vamos resolver isso agora. Vamos digitar 0 de imediato. Se eu não digitei nenhum número, ele deu um indefinido aqui, tá? Eu digitei nenhum número na sequência, mas ele diz aqui o seguinte: se a sequência for vazia, isto é, não tiver nenhum elemento, o valor máximo deve ser considerado igual a 0. Bom, então aqui, ó, como é que eu vou resolver isso? Bom, se o número for diferente de 0, tá. Mas se ele digitar 0, else, eu inicializo o máximo. Máximo igual a 0. Pronto. Tá resolvido, certo? Então, ó, questão 3, eu vou digitar aqui 0. Bom, não digitei nenhum número na sequência, o máximo é 0. Então aqui, ó, certinho, bateu. Vamos fazer só mais um teste, só para conferir. Então vamos lá. 8, vamos botar assim, 7 menos 4, 2, 8 menos 5, 0. Bom, ele digitou perfeito. Aí aqui ele já pegou o máximo como 0. Então, qual foi o problema? Mas aqui, tá, se o número for diferente de 0, tudo bem. Mas aqui eu tenho que considerar a quantidade. Se no invés de else eu vou fazer if qtd número igual a 0 e qtd igual a 0, ou seja, eu digitei 0, né, e não contou nenhuma vez, certo? Então agora vai estar certo. Ok, vamos lá. Vamos botar quantidades menores aqui. Vamos botar assim, digite um número, 7, 8 menos 2, vou botar aqui 3 e 0. Perfeito? Ok. O valor máximo que eu digitei foi 8. 4 números, perfeito, não considero 0, tá? Agora vamos testar para o valor 0. Digitar um valor 0, simplesmente ele, ok, perfeito. Solucionado o problema aqui, vamos encerrar o vídeo. Até a próxima, um abraço.